Olá, essa apresentação faz parte do 30º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vou apresentar a pesquisa de base para o desenvolvimento de jogos educacionais de terminologias de design para não falantes de inglês. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, Cauane Tacom, graduanda do bacharelado em design da UFJF, sob a orientação do professor doutor Ivan Santos. Ao longo dos anos, o inglês emergiu como uma língua franca. Entretanto, o domínio do inglês geral não é mais o ideal no mundo acadêmico e para as empresas, o que deu origem ao IF, inglês para fins específicos. Apesar da forte difusão do IF, o ensino dele ainda possui muitos desafios, como tornar as aulas mais dinâmicas, criar adaptar materiais didáticos e planejar aulas que reúnam as especificidades das diferentes áreas de conhecimento dos alunos, principalmente na área do design, onde a gente também pode destacar a carência de vocabulário específico e a escassez de materiais didáticos autênticos. Dessa forma, o objetivo do projeto é propor o desdobramento de pesquisa, delineando a base para o desenvolvimento de jogos educacionais voltados ao ensino de terminologias de design para não falantes da língua, por meio da integração de elementos de gamificação com a utilização de imagens para transmitir significado e aumentar a retenção do conteúdo. Como referencial teórico da pesquisa, a gente pode destacar a teoria da aprendizagem situada, o Game-Based Learning e a gamificação. A metodologia do projeto consistiu em 5 etapas: revisão da literatura, desenvolvimento de conteúdo, conceituação e game design, desenvolvimento e gamificação e engajamento do usuário. Resultados de discussão. Como principais resultados, a gente pode destacar a organização de 10 sub-áreas do conhecimento dentro do campo do design, a partir das análises das grades curriculares do MEC da UFJF, também a coleta de termos utilizando como ferramenta a inteligência artificial, que resultou em mais de 230 termos coletados após as revisões de redundância. A partir da realização do benchmarking dos jogos Dixit, Timeline, Pictionary e Jogo da Memória, foram feitas algumas observações. Todos os jogos analisados possuíam como componente principal cartas ilustradas. A atividade dos jogos era linear e imediata, e a maioria dos jogos possuía uma mecânica simples, mas poderia apresentar problemas de jogabilidade devido à repetição das cartas. A partir da análise SWOT, foi possível observar uma oportunidade de aprimoramento das mecânicas analisadas, como a criação de expansões temáticas, desenvolvimento de dinâmicas voltadas para o aprendizado e parcerias com artistas de desenvolvimento digital. Para a realização do benchmark, foram criadas algumas pranchas de análise. Prancha de análise do jogo Dixit, Timeline, Pictionary e Jogo da Memória. Além disso, também foram desenvolvidas 4 dinâmicas distintas, que possuem como principal componente o mesmo baralho de cartas. Foram criados, então, 2 conjuntos de cartas, um conjunto principal e um conjunto extra. O primeiro conjunto possui na parte da frente o conceito do termo, bem como uma imagem referente àquele termo. Em seu verso, é possível observar o termo e a sua categoria. O conjunto extra se difere do conjunto principal apenas no verso, que apresenta apenas a categoria do termo. A dinâmica 1, inspirada no jogo Dixit, tem como objetivo fazer com que os jogadores relacionem os conceitos das cartas que estão presentes nas suas mãos, ou então das cartas compradas no monte de cartas, com a carta virada na mesa. Vence aquele jogador que eliminar primeiro todas as suas cartas. A dinâmica 2 possui como inspiração o jogo da memória. Dessa forma, os jogadores devem utilizar, além do conjunto principal, um conjunto extra, no qual deve ser virado uma carta, conjunto extra, fazer a leitura da definição do termo, identificação da imagem e relacionar com uma carta do conjunto principal. A terceira dinâmica, inspirada no jogo Pictionary, utiliza, além do conjunto de cartas, um tabuleiro, que deve ser montado com peças modulares, um dado e peças para contar os pontos. O objetivo dessa dinâmica também é fazer com que os jogadores identifiquem, através da leitura do termo e da identificação da imagem, qual termo aquela carta se refere. A dinâmica 4, os jogadores devem agrupar as cartas de suas mãos ou as cartas compradas do monte de cartas na mesa, de acordo com a sua categoria. Dessa forma, o jogador deve comprar uma carta ou escolher uma carta da sua mão, fazer a leitura do termo, o reconhecimento da imagem e escolher em qual fileira ela deve ser posicionada. A gente pode concluir que a presente pesquisa foi bem sucedida, já que a base desenvolvida ela apresenta uma estrutura aberta e flexível, que pode ser facilmente adaptada e implementada por diferentes indivíduos e instituições. A metodologia utilizada, ela serve como um guia para a construção de jogos educacionais similares, que podem ser utilizadas e aplicadas em diversos contextos, com a possibilidade de expansão para outras áreas do conhecimento. Os próximos passos incluem implementação e avaliação das dinâmicas propostas. A pesquisa, então, busca enfrentar os desafios inerentes ao ensino do IFE, a partir de uma abordagem promissora que explora o potencial da gamificação e do reconhecimento de imagem como ferramentas educacionais eficazes. Lembrando também que, devido ao tempo de apresentação, esse é um recorte da pesquisa. Obrigada pela atenção.